Muito bom, gente. A gente encerrou o último bloco conversando sobre o FAP, não é? O fator acidentário de prevenção, que ele nada mais é que um incentivo para as empresas para que elas cumpram a lei no que diz respeito à segurança do trabalho. Claro que, em tese, não precisaria de incentivo, tem que cumprir a lei todo mundo, mas, claro, de alguma forma, você se utiliza da tributação para atingir efeitos, né? Para atingir ideais não financeiros. É o que a gente chama, no direito tributário, de extrafiscalidade. O direito tributário, que no fundo a gente está vendo aqui, é uma parte do direito tributário, né? É a parte tributária da Previdência Social. O direito tributário ele tem duas finalidades. Ou a fiscalidade, que é a mais clássica, né? Eu preciso arrecadar para pagar despesas públicas, para financiar despesas públicas. E nós temos também a extrafiscalidade. Palavrinha extra significa fora, fora do dinheiro. É utilizar o direito tributário para ter uma sociedade melhor. Então você tem 1000 saídas, né? Hoje o tributário, todo olhar forte do tributário é esse. Como é que eu vou tratar melhor uma empresa que cuida melhor do meio ambiente, respeita mais o meio ambiente do que outra que não o faz? Aquela que emprega mais do que aquela que emprega menos. E aqui também eu acabo tratando melhor, sobre uma ótica tributária, aquelas empresas cujo número de acidentes do trabalho é menor. Ok? Aí como que eu faço isso? Por meio do FAP. Porque se você tem um número de acidentes maior, uma sinistralidade maior, vai ser mais tributado. Nós já vimos, até 100% a mais, sobre a alíquota de 1%, 2% ou 3%, que é a alíquota básica do seguro de acidentes do trabalho, 1%, 2% ou 3%, e pode ter uma variação de até 100%, dobrar para cima, ou 50% para baixo. Perfeito? Muito bem. Então, o FAP, fator acidentário de prevenção, é um número, na verdade, que varia de 0,5 até 2. Na pior das hipóteses, 2. Então, se, por exemplo, a alíquota prevista na tabela para uma indústria, para uma construtora, por exemplo, que é 3. Então, uma pior das empresas, você multiplica por 2, ela vai pagar uma alíquota de 6% sobre toda a folha de salários. 6% sobre a remuneração de todos os trabalhadores, empregados e avulsos que lhe prestem serviços. Ok? É bastante alto. E se eu sou uma empresa muito boa, melhor do Brasil, você vai chegar no limite ao 0,5%. Daí você multiplica 3 por 0,5% e, obviamente, 3 vezes meio, perdão, você vai ter 1,5%. Então, em vez da alíquota 3 sobre toda a folha de salários, você vai recolher exclusivamente 1,5%. Ok? Esse FAP, que é um número, mudará de ano para ano. Por quê? Porque as empresas podem mudar e a ideia é realmente que elas se aprimorem e não seja algo fixo. Então, todo ano muda. E leve em consideração sempre a sinistralidade e gravidade dos eventos nos últimos 2 anos. Então, você vai mudando todo ano, mas sempre olhando os últimos 2 anos. Então, por isso que, evidentemente, claro que os anos vão passando, e daí, por essa hipótese, por essa razão, você nunca vai ter um FAP igual ao outro, de ano para ano, você vai tendo alteração. Espera-se que as empresas melhorem, consequentemente, no que diz respeito à segurança do trabalho, e que o FAP também, obviamente, ele seja um número mais favorável às empresas. Mas se a empresa negligenciar esse setor, vai ter um FAP maior. Tá perfeito? Então, esse é o fator acidentário de prevenção. Que mais? Nós temos também um adicional do SAT, um adicional do seguro de acidentes do trabalho, que nada mais é que uma contribuição para o financiamento da aposentadoria especial. Essa é a ideia. Por quê, gente? Pela seguinte razão. Vamos lá. O que nós temos? Quando eu obtenho uma aposentadoria especial, obviamente eu vou ter um sistema subfinanciado. Vocês concordam? Veja, qual é o normal de uma pessoa para aposentar por tempo de contribuição?
Se ele for um homem, aquele trabalhador, aquele segurado, ele deverá contribuir, regra geral, com 35 anos de contribuição. Por outro lado, se for uma mulher, 5 anos a menos, 30 anos de contribuição. Essa é a regra geral. Se eu quero me aposentar, tenho direito a me aposentar com aposentadoria especial, eu vou ter direito a me aposentar com 25 anos de contribuição, que é o normal da aposentadoria especial, ou em algumas situações pontuais, eu vou poder me aposentar ainda mais cedo, após 20 anos de contribuição ou ainda 15 anos de contribuição. Evidentemente que o sistema ficou com menos recursos. Claro, não é a mesma coisa alguém pagar 35 anos uma contribuição previdenciária ou 15 anos uma contribuição previdenciária. Tá, perfeito. Então, tem uma despesa extra. Quem é que vai financiar isso? Quem é que vai pagar essa conta? Então, antigamente era o sistema. Antigamente ficava por isso mesmo, todo mundo acabava recolhendo. Há uns 15 anos atrás, a lei mudou. Começaram a falar o seguinte, não é justo isso. É uma empresa que não tem nenhuma possibilidade de ter um empregado que venha a receber, que venha a se aposentar com tempo reduzido de contribuição, que tenha o direito de obter aposentadoria especial, vai financiar aquela outra empresa. Então, não era justo. Então, o que eles fizeram? Fizeram o seguinte, olha, você tem empregados que potencialmente podem vir a requerer futuramente aposentadoria especial, porque você trabalha, por exemplo, com chão de fábrica, com ruído acima de 85 decibéis, ou você é um hospital em que há contato habitual e permanente com agentes biológicos e pacientes contaminados, evidentemente, ou material contaminado. Então, você tem essa atividade? Tenho. Então, é você que vai financiar. Vai financiar por meio de um adicional, o adicional do SAT, para o financiamento da aposentadoria especial. E como é que funciona? Funciona assim, vai ser um acréscimo. Quando a gente fala acréscimo, a gente quer dizer o quê? Além, claro, das outras contribuições. Um acréscimo de 6%, caso aquele empregado, aquele seu empregado, ele trabalhe numa atividade em contato habitual e permanente com agente insalubre, que em tese possibilite ele mais para frente a se aposentar após 25 anos. Lá, por exemplo, ruído acima de 85 decibéis, 6%. Caso você tenha um empregado que pode mais para frente se aposentar após 20 anos de contribuição, então, sei lá, ele trabalha com asbesto. Então, nesse caso, você vai ter um adicional de 9%. Por outro lado, você é uma mineradora, você tem alguns trabalhadores que trabalham em frente de produção. É o único caso para 15 anos. Para evitar fibrose pulmonar, ele aposenta bem mais cedo, né? 15 anos. Então, vai ter que pagar um pouquinho mais, 12%. 12% para 15 anos. Legal? 12% para 15 anos. Ah, então é isso? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos usar a parte marrom aqui do quadro. Vou explicar para vocês com mais detalhes. Vamos lá. Então, como é que funciona isso aqui, gente? Vamos nessa. Funciona da seguinte forma. Vamos pensar aqui num trabalhador. Trabalhador, pessoa séria, corintiano, né? Corintiano, então tá aqui ele com a camiseta do Corinthians, né? Pessoa séria. Então, o nosso querido trabalhador está contente, claro. Vamos dizer que ele ganha 10 mil reais por mês. Ele trabalha de metalúrgico, ganha 10 mil reais por mês. Pô, mas é um salário alto para metalúrgico. Corintiano tem um bom salário, né, gente? As empresas gostam. Então, 10 mil reais por mês, esse nosso camarada ganha. Perfeito. Quanto que ele vai contribuir para a Previdência? Se ele for um empregado dessa empresa. Ele vai contribuir com 11% sobre os 10 mil? Não, sobre o teto da Previdência, que hoje, em 2019, é R$ 5.839. É isso que ele vai pagar, como segurado empregado. Aí a empresa, Omar, quanto que vai pagar? Bom, ela vai pagar 20%, a indústria, né, metalúrgica, 20% sobre o salário de contribuição, sem teto. Então, vamos dizer que esses 10 mil reais são todos de natureza salarial, 20% sobre os 10 mil. Que mais que ele vai pagar? Olha, vai ter que pagar o SAT,
seguro de acidentes do trabalho. A quanto que é esse seguro de acidentes do trabalho? Daí pode ser 1, 2 ou 3%. Como é indústria metalúrgica, a gente sabe que é 3%. Claro que teria o FAP, poderia variar, mas isso a gente não tem como saber aqui no nosso exemplo. Então vamos dizer que ele vai pagar 3%. E além disso, se ele trabalhar no chão de fábrica, por exemplo, com ruído muito alto, vamos dizer que ele trabalha com ruído de 100 decibéis, que é acima, né, do que é possível. Então, potencialmente, esse trabalhador, ele vai poder fazer o quê, gente? Ele vai poder pedir aposentadoria especial. A gente acrescenta quanto? Ruído é 25 anos, né? Então, alíquota extra de 6%. É isso que ele paga. Além disso, sobre o salário dele, tem algo que nem é sobre a folha de salários, que nem é previdência, mas é o chamado Sistema S. Importante a gente saber também que existe, né? Que é mais ou menos 5,2%, varia um pouco, que no caso de uma indústria é o SESI Senai. Além disso, vai ter SESI, Senai, Sebrae e o salário educação, tudo isso Sistema S. Então, tudo isso sobre a folha de salários. Olha como é caro, né? Acaba saindo caro, você tem empregado, e olha, nada disso daqui foi para o empregado. Você podia falar, não, sai caro, mas pelo menos é benefício para o trabalhador. Não, isso aqui é tudo tributo. Então, a tributação sobre a folha de salários, ela é muito alta no Brasil. Tá perfeito, gente? Só para a gente ter essa ideia. Vamos voltar agora para o quadro. Bom, então, a gente viu o adicional do SAT, que vai ser recolhido, claro, pelas empresas ou pelo órgão gestor de mão de obra, se for segurado avulso. Bom, agora a gente vai ver casos especiais. Que são casos especiais? São aqueles que a regra já não é a folha de salários. Não se trata já dos 20%, então isso sobre a folha de salários. São situações diferentes. Primeira delas, as instituições religiosas, as igrejas. Tem previsão no artigo 22, parágrafo 13º, 13º, perdão, da 8.212 de 91. A ideia qual que é, gente? A ideia é a seguinte: tecnicamente, tradicionalmente, claro que isso está mudando um pouco, mas tradicionalmente, você se dedica a uma igreja, não estou falando uma pessoa religiosa que é um fiel, que vai, não, isso é outra coisa, faz muitas vezes trabalho voluntário, isso é outra coisa. Estou falando de uma pessoa de dedicação exclusiva. Então, por exemplo, um padre, um pastor, uma freira, um rabino, são pessoas de dedicação exclusiva. Como que, tecnicamente, eles não são empregados da igreja. Por quê? Porque exatamente a igreja não visa fins lucrativos, a ideia da igreja não seria econômica. Por essa razão que, a princípio, a ajuda de custo, aquela remuneração que recebe aquela pessoa de dedicação exclusiva à igreja, não é tecnicamente considerada salário para fins tributários. Então, é isso que está dito aqui. Não se considera remuneração direta ou indireta, os valores dispendidos pelas entidades religiosas ou instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, ou ainda membros de instituto de vida consagrada, mais ligado a freira, monges, né, de congregação ou de ordem religiosa, em face de seu mistério, de seu trabalho religioso, ou para sua subsistência, desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade de trabalho executado. Claro, você pode descaracterizar isso. Se de repente você fala o seguinte, não, você aqui recebe, sei lá, R$300 por culto, R$300 por missa. Não, daí já está descaracterizando. Aí seria algo englobado, independentemente da quantidade de trabalho executado, independentemente da natureza, que é variada, sempre, claro, num olhar mais religioso. Então, nessa hipótese, tecnicamente não tem relação de emprego, tecnicamente não é salário e não existe contribuição, nem pode existir, né, porque só existe possibilidade de contribuição sobre salário e remuneração. Então não teria muito mais um olhar de ajuda de custo do que outra coisa. Legal? Então por isso as igrejas não pagam, em geral. Agora, não vamos confundir. As igrejas, vamos dizer que essa igreja que tem um padre, que tem um pastor, ela tem uma senhora que é empregada da igreja, né? E que faz limpeza. Serve café, não sei, alguma coisa. Essa senhora é o quê? Empregada, não vamos confundir.
essa senhora é empregada. Por quê? Porque ela não tem uma dedicação de vida consagrada, não tem nada a ver. Então, claro que uma igreja pode ter empregados e sobre eles vai contribuir com 20%, seguro de acidente do trabalho. Agora, sobre a verba concedida a pessoas de dedicação exclusiva, confessional, apostólica, religiosa, daí não incide parte da empresa, parte do empregador, não incide contribuição previdenciária, tá certo? Essa é a ideia. Muito bom. A gente vai continuar com os casos especiais no próximo encontro, tá bom? Forte abraço.